quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Olá, pessoalzinho, tudo bom? E aí? Estão vendo que a gente está em outro formato? Essa aula tem novidade, hein? Se preparem! Queridos, como vocês estão? Que bom, mais uma aula. Vamos continuar falando daquele assunto que a gente está adorando, que é teatro no Brasil. Né, professora Denise, você está gostando? Eu estou gostando muito desse... Exatamente. Nossa, mas são tantas novidades, né, que nós estamos É, trazendo. O teatro lá, a teatralidade indígena. Depois nós estamos exato. vendo o primeiro teatro mesmo que foi construído aqui no Brasil. Tem muita coisa, muito. Eu diria que, além de conhecimento, são curiosidades, não é mesmo? Exatamente, é uma delícia conhecer essa história, como que aconteceu, como foi se criando a cultura do nosso país, não é verdade? Verdade. Bom, vamos fazer uma retomada das coisas que a gente já veio falando do começo da unidade. A Perfeito, gente vamos lá. começou falando do início do teatro, lá na Grécia, para o deus Dionísio, as pessoas cantando e dançando, comemorando uma boa colheita. Depois a gente passou para a comédia dell'arte, lá do século XVI, que começou na Itália, depois espalhou pela Europa. Lembra que eu falei para vocês? Eles usavam máscaras. Daí a gente falou um pouco da teatralidade dos indígenas antes dos portugueses chegarem aqui, né? Que eles também Verdade. cantam, Foi mesmo. dançam. E daí, professora, a gente chegou aqui no Brasil depois que a corte veio morar aqui no Brasil, né? A gente Sim. viu que o Dom João VI assinou um decreto e mandou construir um teatro. O primeiro teatro de grande porte, né, aqui no Brasil. Devia ter Isso. alguns pequenos espaços, né? Eu acho que deveria de ter alguma coisa, tipo, que nem a gente está acostumado em escola, aquele tipo de palco, um Isso, local mais exatamente. aberto. Os brasileiros levavam as suas cadeirinhas, os seus banquinhos para assistir, mas um prédio Isso, mesmo, né, com é, palco, com condição de colocar e trocar cenários, aquelas poltronas bonitas, a frisa lá atrás, né, a galeria, é, tipo, toda essa parte foi só com a vinda da família real mesmo. exatamente, aquela pompa europeia, né? Aquela arquitetura europeia. Eu acho Ótimo, lindo. eu também. Professora, eu vou compartilhar aqui, eu preparei um PowerPoint para apresentar para o pessoal. Ai, muito bacana. Olha só, gente. Então, bom, o teatro brasileiro começou na primeira metade do século XIX, esse momento do teatro brasileiro. Porque daí, antigamente, então, nesse primeiro momento, eram as companhias portuguesas que vinham se apresentar aqui no Brasil, né? Quer dizer, ainda não tinha os artistas que nasceram aqui, cresceram aqui. Então, eles vinham da Europa para apresentar nesse teatro, que foi o primeiro teatro né, com essa arquitetura europeia construído aqui no Brasil. É uma construção exatamente voltada para o espetáculo teatral, não é mesmo? Isso, exatamente. Então, e a primeira peça daí, depois desse momento que os portugueses vinham apresentar aqui, onde o teatro estava começando a se consolidar, artistas brasileiros começavam a aparecer, a gente tem o considerado primeiro espetáculo realmente brasileiro, que chamava Antônio José, ou o Poeta e a Inquisição. É um drama romântico de Gonçalves de Magalhães. Ele é em verso e ele foi publicado em 1838. Olha aqui, pessoal. E daí, essa peça aqui, Antônio José, ou o Poeta da Inquisição, foi feita por esse ator aqui, ó, muito famoso na época, chamado João Caetano. Olha só que legal. João Caetano, né? Aquele da estátua lá na frente do teatro depois? Isso, Ah, legal. exatamente. Vamos ver aqui, ó. Então, esse aqui, né, ele, então, desse primeiro momento, da primeira metade do século XIX, e ele estava nesse auge, a hora que tudo começou a fazer sentido nesse novo teatro brasileiro.
Então, ele foi um cara também, professora, que entendeu que o ator precisava de uma formação, que o ator tinha uma técnica para aprender. E ele pensou essa formação, ele desenvolveu uma escola de teatro, ele foi um cara muito importante nessa época. Olha Nossa, que só como que é o bacana. teatro hoje. Teatro João Caetano. É o mesmo, então? É o mesmo? Esse daqui é no começo da história, né? Esse foi o primeiro prédio e depois ele se Isso. tornou esse prédio aqui. É que acontece, o teatro foi pegando fogo, foi feito reformas, foi vendo que Isso. precisava de mais lugares, porque mais pessoas estavam procurando, e esse teatro cresceu. E ele é lá na cidade do Rio de Janeiro, e é um prédio que existe até hoje. E existe um carinho muito grande por esse prédio, por ele simbolizar o primeiro prédio, a primeira casa que abrigou o teatro aqui no Brasil. E olha só, o Caetano aqui nessa estátua. Essa estátua É, foi feita antes de ser esse prédio. Aí olha. reformou o prédio, arrumou, ampliou, modernizou, mas a estátua do João Caetano continua aqui na frente do prédio, como foi feito na década de 1800, final de 1800 para 1900. Isso aí. Bom, então o João Caetano ele é importante em vários sentidos, né? Ele foi um empresário do teatro, ele foi um profissional, ele foi um teórico, ele pensou novas teorias para o teatro. E nessa época, a gente tem um outro personagem, uma outra figura muito importante, que é o Martins Pena. Aliás, Sim, o João Caetano montou várias peças do Martins Pena. Ele é considerado também um dramaturgo de comédia de costumes, que é um gênero que nasce nesse momento no Brasil. Então, as suas peças brincavam com coisas que aconteciam naquela época, né? Coisas relacionadas ao reino, personalidades populares. Então, parecia que os personagens eram tirados da rua do Rio de Janeiro naquela época. Então, o João Caetano e o Martins Pena trabalharam juntos. O João Caetano fazia várias peças do Martins Pena. Ele é um pouquinho mais novo que o João Caetano. E aqui, ó, fala que os personagens que ele utilizava, que ele escrevia na sua dramaturgia, eram malandros, moças com ânsias de casar, juízes, estrangeiros, jovens pomposos, velhas solteiras e funcionários públicos. ou seja, eram bem as pessoas que moravam no Rio de Janeiro nessa época, né? Quando a gente fala Isso, de malandro, não é uma pessoa de malandragem, era aquele homem carioca com a calça branca, a isso, blusa listada, chapéu, que gostava de sambar, que cantava, né? Uma musiquinha. isso. As moças novas, o desejo de todas era casar, não é mesmo? É, Estrangeiros, porque o Rio de Janeiro sempre foi um local muito bonito, sempre muito divulgado, então vinham pessoas de fora para conhecer as belezas do Rio de Janeiro, as praias, né? Jovens pomposos, pessoas bonitas nunca faltaram no Brasil. Velhas é solteiras verdade. e funcionários públicos sempre nós vamos ter. Mas como o Rio de Janeiro era a capital, então nós iríamos ter funcionários públicos prestando serviço à população carioca em um número maior ali. Então, ou seja, pegar bem aquelas coisas do dia a dia, do cotidiano, né? Ficou um pouquinho Isso, famoso ali no Rio de Janeiro, opa, virava peça de teatro. exatamente. Professora, eu vou aumentar aqui, vou tirar o compartilhamento para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, a Boa. comédia de costume, ela, então, é um gênero que nasce nesse momento no Brasil, junto com Martins Pena, apresenta esses tipos peculiares do dia a dia, do carioca, do Rio de Janeiro. Mas o que eu queria comentar para o pessoal, de repente, fazer um paralelo com o momento atual, é que a comédia de costume, ela foi para a televisão. Sim, Além da gente montar peças do Martins Pena até hoje, atores de teatro montam peças do Martins Pena até hoje, esse tipo de comédia de costume foi para a televisão. Então, a gente pode usar como exemplo a Grande Família, sim,
Que mais? Sai de baixo, Sai vai de que cola, baixo, vai que cola. É, vai que porque cola. para que todo mundo consiga entender o que é comédia de costume. Comédia, todo mundo já sabe mais ou menos que é algo que a gente ri, que nos deixa feliz, certo? De costume, porque pega os costumes das pessoas, costumes, o modo de falar, o jeito de se expressar, e ao mesmo tempo é um gênero que ele faz uma certa crítica, né? A gente Isso dá é uma uma sátira. risadinha, mas a gente sabe que está fazendo uma crítica. Eu acho que a melhor Isso. personagem para a gente trazer aqui à tona seria a Dona Hermínia, não, professora Milena? A Minha Mãe é uma peça? Minha mãe é uma peça, né? Porque tem Sim, várias legal. cenas que a gente vê que ela faz algumas coisas que não deveriam de ser feitas, mas faz de um jeito tão engraçado, não é mesmo? Ela É, coloca o personagem ali, entra, faz as coisas de um jeito tão engraçado que a gente ri, mesmo sabendo que isso. aquilo ali é algo irônico, né? Que não seria legal Exato. estar fazendo daquele jeitinho. Mas a Hum, gente ri. Então, essa seria uma das principais características da comédia de costume, não é mesmo? é isso aí. Então, quer dizer, a gente sabe o que é comédia de costume, a gente consome, a gente assiste até hoje, né? Então, dá para ter o gostinho da gente entender o que foi que aconteceu lá no começo. É mais ou menos por aí. Famílias, histórias cotidianas, histórias de família, se entendem e tem confusão e uma confusão. Então, sátira, humor, tá tudo envolvido aí na nossa comédia de costume que a gente está aprendendo agora. Professor, eu acho que é isso para hoje, né? É verdade. Para hoje, eu acho que nós aprendemos bastante coisa, conhecemos, afinal de contas, quem que é. Vimos o rostinho, né? Mesmo que em desenho, quem é um, quem é o outro. Vimos o prédio do teatro e semana que vem tem mais. A gente traz mais novidade a respeito de teatro para vocês, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui hoje. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Tchau!